Isso. Aí, se você quiser, você pode dar pause agora. E aí, quando você voltar, só dá play de novo, entendeu? Perfeito. Obrigada, viu? Nada. Boa aula. Obrigada. Ai. Oi, já estou vendo o chat aqui, pessoal. Sei que vocês estão no intervalo, mas eu já estou aqui na sala. É, deixa eu ver aqui que tem alguma coisa no chat. É Haru? É assim que fala seu nome? Então, assim, como a gente só tem 13 encontros, né, até o Enem, ficou um cronograma bem apertado e eu quis priorizar, assim, estrutura, algumas dicas, assim, valiosas. Mas, assim, o uso correto da vírgula, assim, é também muito importante. Se vocês quiserem, assim, sentirem essa necessidade, eu posso dar uma adaptada, dar uma enxugada em alguma aula e encaixar isso, porque, assim, realmente, não dá para usar a vírgula conforme o coração manda. A gente vê sim, tá bom? Pode ficar tranquilo. E uma coisa, se vocês quiserem dar sugestões, assim, do que vocês... Ah, o que eu tenho mais dificuldade, sabe? Se é uso de conectivo, se é em gramática, por favor, me avisem também, tá? Porque aí eu vou ajustando as coisas. Sim, é uma dúvida geral, gente. Vírgula, a gente esquece fácil, assim, as regrinhas e tal. Tá super de boa, a gente passa por isso sim.
Bom, acho que já está todo mundo aí de volta, né? Tivemos algumas desistências aí. Estamos com 16 pessoas. Mas vamos dar início, então. Vamos conversar um pouco aqui no chat. Sim, exercício é ótimo para treinar, vale muito a pena, porque você consegue exercitar mais e as específicas de acordo com cada regra do que só na redação, né? Então, assim, exercício é muito bom. Se a gente fizer isso mesmo, eu vou tentar encaixar alguns exercícios, bolar alguma listinha e passar para vocês. Então, vamos começar, pessoal? Quem tomou água, pegou um café, não sei se deu tempo de jantar. Mas, assim, antes de iniciar a gravação, gostaria só de me apresentar aqui para a gente se conhecer um pouquinho. Quem quiser ligar o áudio aí, falar o nome também, tá? Fiquem super à vontade. Não precisa ficar com vergonha, tá bom? A gente está todo mundo aqui para aprender junto. Combinado? Então, gente, meu nome é Juliana. Eu sou acadêmica de medicina. Atualmente eu estou no 8º período, né? Quase ali no internato. O coraçãozinho aperta quando eu penso nisso. Eu estudo aqui em Vassouras, né? E eu sou de uma cidade pequenininha, bem no interior do Rio, até próximo de Vassouras, chamada Pati do Alferes. E assim, para eu chegar até aqui, né, todo esse trajeto, essa história aí, que até eu entrar na faculdade foi um processo bem difícil, sabe? Não foi nada fácil. Eu tenho uma história um pouco parecida com a do Patrick também. Passei por 3 anos de pré-vestibular até conseguir finalmente entrar, né? E assim, galera, nada vem fácil, tá? Tudo assim é uma questão de você abdicar mesmo, de você perseverar naquilo. E assim, a gente está aqui para ajudar vocês, né? Vocês fizeram uma escolha. Só de vocês estarem aqui agora, poxa, 9 horas da noite, me ouvindo falar depois de ter aula de física e de literatura. Então, assim, isso já demonstra que vocês estão no caminho certo, tá? E a gente está aqui para caminhar com vocês e aplaudir vocês lá na frente, tá bem? Eu vou iniciar aqui a gravação, tá certo? Para a gente dar início à nossa aulinha. Tá. Então, já botei aqui para gravar. A tela tá aparecendo cheia para vocês? Porque aqui a minha estava cheia, mas agora não tá mais. Agora não tá mais, não. Tá. Foi. Gente, então, eu vou dar a disciplina de redação para vocês. Redação, gente, primeira coisa que eu queria falar esqueçam a ideia, não sei se vocês têm isso, de que precisa ter um dom para escrever, de que exige talento, sabe? Tirem isso da cabeça de vocês. Redação, para você alcançar uma redação, assim, um padrão de excelência, a redação que vai te colocar para concorrer nos vestibulares, dentre os cursos com as notas mais altas, né? O que te exige são 2 coisas, tá? A primeira se chama técnica, isso a gente estuda, isso a gente aprende, qualquer um aprende, e treino. Aprendeu a técnica? Treina, treina, treina. Incansavelmente, tá? Então, assim, poxa, Juliana, mas eu vou ter que fazer uma redação por semana? Vai. No mínimo, tá? E assim, não importa se, eu acho que não tá boa ainda, podia ter ficado melhor, não vou entregar essa semana. Gente, façam o melhor que vocês conseguirem, entreguem o texto, a gente corrige, a gente discute, a gente vai passar o cronograma para vocês. Tem um horáriozinho que a gente colocou lá, só para a gente discutir as dúvidas de vocês. Vai funcionar como uma monitoria, tá? Então, aqui pelo Zoom, a gente consegue levar vocês para mini salinhas, e aí o monitor, que é o Matheus, ele vai, por exemplo, assim, você recebeu o seu texto, eu te passei um tema hoje, e aí você vai fazer a sua redação.
a gente tem um tempo para te entregar essa redação corrigida, e aí, poxa, veio lá 620. Aí você ficou mó chateado porque tirou 620. Aí você queria saber por que a gente descontou o ponto lá na competência 1, por que a gente descontou o ponto na competência 4, enfim. Se você ficar com essa dúvida, não conseguir entender, né, depois da leitura e depois do comentário da correção, a gente vai disponibilizar esse tempo para vocês tirarem essas dúvidas. Poxa, por que eu perdi ponto aqui e tal? Então, assim, a gente vai ter esse momento, tá bom? Vocês podem ficar tranquilos. E, gente, é isso. Treino e técnica. Deixa eu ver que não está passando. Ah, foi. Nessa primeira aulinha, né, como eu falei, assim, a gente vai ter 13 encontros. Então, eu tentei dar uma enxugada no que seria primordial, tá? Para vocês. Antes, eu vou falar uma coisa. Eu era uma pessoa que, assim, sempre gostei muito de ler, gostei muito de escrever, mas, assim, redação, sabia só aquela básica, assim, de escola que a gente aprende lá no ensino fundamental, no ensino médio, mas nunca treinei em modelo Enem. E quando eu, assim, tive a noção de que eu queria fazer medicina e que o curso que eu queria era extremamente concorrido e que só a redação podia me fazer alcançar 1000 pontos, né, dependendo exclusivamente de mim, eu peguei e falei assim, gente, eu preciso dar um jeito de ser boa nisso, entende? Primeira coisa que eu fiz foi ir lá no Google e peguei o guia do participante. Não sei se vocês já conhecem, já viram isso? A cartilha do participante da redação? Sim. Gente, isso é extremamente importante. Assim, quem não viu ainda, eu vou mandar lá no grupo, tá? O PDF. É um documento que o INEP divulga anualmente. Ele pega todas as redações que tiraram nota 1000 e coloca nesse documento, né? Assim, não todas, né? Algumas ali, as melhores, faz uma seleção das melhores de nota 1000 e faz comentários em cima do texto, por que aquela redação tirou 200 pontos naquela competência, o que tinha naquela redação, e faz essa coletânea para a gente, né? E, além disso, ele também é um documento que ensina como que o corretor vai olhar para o seu texto. Então, assim, você detendo aquele conhecimento, você fala, poxa, é assim que o meu texto vai ser avaliado? Então, você passa a sair daquele lugar de aluno, de passivo, que está ali só escrevendo para você detém aquele conhecimento, poxa, a minha redação vai ser avaliada dessa forma, eu vou me adequar a isso, e eu vou começar a escrever conforme ela vai ser avaliada. Então, por exemplo, assim, a partir do momento que eu vejo que um aluno lá de São Paulo tirou 1000, e o outro do Espírito Santo tirou 1000, o outro do Rio Grande do Sul, enfim, todo mundo tirou 1000 e eu vou olhar aquele texto. Aí eu olho um, beleza, é legal o texto, incrível. Aí eu olhei o outro, poxa, mas está bem parecido. E você olha, todas as redações de nota 1000 são iguais. Elas têm os mesmos elementos, as mesmas coisas. E a partir disso, você entende que não é dom, não é talento, é técnica. Você aprende e executa, tá? Então, nessa primeira aula, ela vai servir para a gente, assim, entender quais são esses critérios de avaliação e para a gente, assim, ter uma noção geral da estrutura física da redação, né? Um pouco dos elementos principais que precisam ter ali dentro do seu texto, tá certo? Então, assim, esse quadrinho azul aí, eu tirei lá do guia do participante. Vocês estão vendo aí? Tema, tese, argumentação e proposta de intervenção. Geralmente, o tema que a gente olha lá na página do texto motivador, né, lá na nossa prova do Enem, ele vem assim, entre aspas, né? Geralmente é uma temática social, cultural, sempre vai ser algo em torno disso, tá? E a gente vai conversar um pouquinho do porquê disso. A primeira coisa, assim, uma das coisas principais que você precisa fazer é delimitar o tema, tá? Isso é feito lá na introdução. Então, assim, primeiro eu estou dando uma aula bem introdutória
mas a gente vai ter um momento que eu vou falar exclusivamente da introdução, de quais são os elementos que precisam estar ali dentro. Depois a gente vai discutir só argumentação e depois conclusão, tá? Então fiquem calmos, porque isso tudo a gente vai voltar conforme o decorrer das aulas. Então, assim, dentro da introdução, precisa existir um período, né, uma frase, onde você delimite o tema. Qual a importância disso? Você mostrar para o corretor que você entendeu o que foi pedido, que você foi capaz de compreender que aquele é o tema e que você vai falar sobre aquilo. Só de você fazer isso, você já se exime do risco de tangenciar ou fugir do tema. Quando o corretor vê que você delimitou o tema, ele já vai falar, poxa, esse cara entendeu o que foi pedido. Então, ele não tangenciou nem fugiu do tema. Então, você fazendo isso lá no início, lá na redação, na introdução, isso já te deixa mais tranquilo para seguir com o seu texto. Essa delimitação do tema ela tem que estar lá na introdução, tá? Tem uma perguntinha aqui. Você acha que a pandemia possa ser um dos temas de redação? Então, o Enem, ele sempre gira em torno dessas temáticas sociais, né? Então, assim, não pandemia, tipo, em relação ao tema, não acredito que vai cair SARS-CoV, tipo, assim, mas algum problema social que foi gerado a partir da pandemia. Eu não duvido disso. Por exemplo, a gente viu como que a violência doméstica aumentou, assim, de forma absurda, devido à pandemia. Né, o isolamento social, crise econômica, gente que, assim, gente, o Brasil voltou para o mapa da fome, quantos milhões de desempregados, e gente que, assim, realmente perdeu o emprego e não tinha o que comer mesmo, assim, se não fosse o auxílio emergencial que passou aí, muitas famílias estariam extremamente numa situação de vulnerabilidade. Crise econômica, bolsa de valores, sim, mas é sempre, Mariana, voltado para o social, para um problema que perpassa a realidade brasileira. O Enem é muito assim. Então, a gente tem que, é sempre assim, a gente pensar como que isso afetou as minorias, certo? Assim, a gente não vai, tipo, falar da Bolsa de Valores, enfim, mas a gente tem que pensar nas minorias. Como que isso afetou a população vulnerável? Como que isso influenciou no aumento da violência? Como que isso influenciou em todas essas questões, sabe? O André. Sim, se todo mundo tá achando que vai cair pandemia, aí, sei lá, cai uma coisa totalmente aleatória, né? É sempre assim, mas por isso, gente, que assim, uma coisa que uma professora sempre me disse, Juliana, não precisa adivinhar o tema, você não precisa saber o tema, porque você imagina uma pessoa despreparada, você dá o tema para ela, né? No dia antes da prova, né? Nossa, o tema é tal. O que vai adiantar se aquela pessoa não tem técnica, se ela não treinou, se ela não tem um bom repertório sociocultural, se ela não tem uma base adequada para construir aquele texto? Então, não adianta. Gente, o principal é vocês, assim, estarem seguros para escreverem sobre qualquer coisa. Como que vocês adquirem essa segurança? Com a técnica e treinando bastante, escrevendo muito, né? Então, assim, ao longo aí dessas semanas até o Enem, escrevam, procurem redações que tiraram nota 1000, sabe? Observem o que tem em comum entre elas. Vocês, fazendo esse exercício, vocês vão perceber que são todas iguais, gente. Vocês vão falar assim, cara, era só isso. E gente, é só isso. Assim, é muito simplório falar, mas é meio que uma receita de bolo, sabe? Sim, a gente vai passar alguns exercícios, mas focados, por exemplo, quando a gente estiver passando dentro do módulo de introdução, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício de treinar a montar uma tese.
forte, sabe? E aí a gente vai pegar, vou dar para vocês uma lista de temas e a gente vai fazer só tese de vários temas, tá certo? Mas você está falando em relação a exercício agora, que nem foram as outras aulas? Não tem muito como, né? Eu vou ter que montar uns exercíciozinhos. Ah, sim, entendi o que você quis dizer. Era mais sobre aquilo que eu tinha explicado antes, né? Porque, assim, todas as aulas eu vou dar um tema. No final da aula, assim, a gente vai separar os últimos 15, 10 minutos da aula para a gente discutir uma proposta. Eu separei uma proposta hoje para vocês e a gente vai pensar junto em o que poderia ser falado, sabe? A gente vai problematizar, a gente vai começar a fazer esse exercício mental de começar a problematizar um tema, tá certo? E aí toda semana faremos isso, no finalzinho da aula. Se ninguém dormir, né? E aí, gente, voltando aqui, você precisa delimitar o tema, tá certo? Isso já te evita de perder ponto por tangenciamento, tá? Que é, assim, uma das coisas que mais descontam. Então, e é uma coisa simples de resolver. É só pegar aquilo que está escrito, entre aspas, lá na proposta, e você pode colocar literalmente, né? Por exemplo, quando você fala sobre os entraves do ensino público no Brasil. Esse é o tema. Você precisa colocar isso dentro da delimitação. Por alguma justificativa, ou algum outro mecanismo coesivo, você vai escolher algum elemento e você vai colocar. Portanto, é notório que, ou é nítido que os entraves relacionados à educação pública no Brasil têm se tornado ou uma questão atual. Alguma coisa assim, sabe? Tentando montar aí um período aí, mas precisa ter isso. Você precisa pegar aquele trechinho que está lá entre aspas e colocar no seu texto. Isso demonstra que você delimitou o tema, e aí você já não perde mais esse ponto, tá? E aí a gente parte para a tese. A tese, pessoal, é a defesa do seu ponto de vista. A tese é como você se posiciona em relação àquela problemática, né? O Enem sempre, repetindo, vai falar de uma questão social. Então, assim, o que ele te exige? O que ele quer de você? Ele quer saber se você consegue compreender que aquilo é um problema atual. Então, ele exige que você aprenda a problematizar aquela situação e apontar quais são aqueles problemas, certo? Quais são os entraves relacionados àquilo, por quais esferas sociais aquele tema está sendo debatido, sabe? Então, assim, está numa esfera da educação, o que se pode ser feito, sabe? Se é um problema, ele vai te exigir uma solução. Por isso, esse link, sabe? Que eu quero que vocês entendam. Ele te dá uma situação, uma questão social, para você problematizar. E a partir disso, poxa, eu vi que aquilo é um problema. Lá na competência 5, eu não posso esquecer que eu preciso dar uma solução para aquilo. Então, tudo vai se completando, sabe? E aí, só voltando na argumentação, você deu o seu ponto de vista, certo? Poxa, eu acho isso, por tais e tais motivos, eu vejo que isso é um problema, tá? Você vai escolher quais são a sua tese, certo? Quais são os pontos fortes que te fazem enxergar que aquilo é um problema. Você colocou aquilo na sua tese. Só que se baseia só nisso? Não, você, beleza, colocou seu ponto de vista, mas você precisa justificar para o corretor, para quem está lendo o seu texto, que aquilo é válido, tá certo? E como você faz isso? Através de uma argumentação consistente, que vai defender, que vai de encontro à sua tese. Para isso, existem vários recursos argumentativos, tá certo? Aí que entra, galera, o repertório sociocultural. Aí que você usa dados estatísticos, você pode usar argumentos de autoridade, tá certo? Filósofos, sociólogos, tudo isso vai entrar nesse momento,
para te ajudar a justificar a sua tese e a complementar a sua argumentação. E aí depois, lá no final, vai entrar a cereja do bolo, que é a sua proposta de intervenção. E nessa proposta é importante que ela seja completa. Então, por exemplo, assim, se você deu 2 problemas, se você fez 2 parágrafos de argumentação, você não pode esquecer que você precisa dar 2 propostas, uma para cada problema, tá certo? E agora, Opa, passou sozinho aqui. Então, o guia do participante, ele te ensina como que a sua redação vai ser corrigida, tá? A sua redação ela é corrigida, ela é avaliada em 5 competências. Estão explicadinhas lá no guia, tá? E esse guia tá lá na internet, no Google, mas eu também vou mandar para vocês. Então, assim, a cartilha do participante do Enem. Vocês vão, assim, aprender como que a redação de vocês é corrigida. Lá eles ensinam várias diquinhas, demonstram as redações que tiraram nota 1000, enfim. Então, assim, o que eu quero que vocês saiam dessa aula, assim, o que eu quero que vocês aprendam? Que vocês sejam capazes de entender o passo a passo da correção, tá? Entender como que a sua redação vai ser avaliada para que você use aquela informação para você, para que você use aquilo a seu favor, tá certo? E aí, esse aqui é o guia de 2020, tá? Tá aí o link, mas vai estar lá no grupo também, do WhatsApp. Essa é do 2020, aí tem o tema que foi, as redações tiraram 1000, enfim. E é o próprio INEP que elabora, então, assim, né, a gente não precisa nem falar, é um material de uma qualidade sensacional. Gente, o negócio tá doido aqui, tá passando tudo sozinho. Tá, não posso mexer no teclado, é só na... Eles estão ganhando spoiler da aula, ai Deus, sou péssima com a tecnologia. Redação tem um peso muito grande, sim, Carolina. Só a redação, ela pode te dar 1000, sabe? Quando você, por exemplo, assim, compara com as outras disciplinas, por exemplo, assim, ciências humanas, poxa, dentro de humanas tem muita coisa, tem história, tem geografia, tem sociologia, filosofia. Então, assim, é muita coisa e é um conteúdo muito extenso para você... Se você acertar as 45 questões, você não fica com 1000, né? Vocês sabem disso, pelo TRI. Se vocês quiserem, depois a gente pode conversar num outro momento sobre essas coisas de TRI. E só a redação é capaz de colocar você... O meu celular Tem alguém com o caiu áudio hoje. ligado aí. Tô doendo. Antônio. Se alguém conhecer, puder mandar um oizinho. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Deixa eu ver, acho que eu consigo mutar. Foi. Deu certo. Então, gente, tá aí. As 5 competências eu coloquei para vocês. A primeira competência ela avalia a sua capacidade de escrita, né? O seu domínio da modalidade escrita formal. Então, cada competência ela vai te pontuar de 0 a 200, tá certo? E aí você vai ser julgado a partir de cada elemento que você precisa preencher para alcançar até a pontuação máxima, que são os 200 pontos. E aí entra aquilo que o Haru tinha falado, poxa, eu tenho muita dificuldade de colocar vírgula e tal. É só vírgula aqui? É só gramática? Não, gente, aqui vai além da gramática, a competência 1. Ela não vai olhar, assim, apenas a tua capacidade de colocar vírgula, de acentuação correta. Essa competência, ela vai além disso. Ela analisa a sua fluidez, a fluidez da tua escrita, do teu texto. Então, por exemplo, assim, quando você tem uma frase que não deveria estar separada por ponto, mas você cortou aquela frase, você colocou um ponto ali no lugar errado, ou uma vírgula no lugar errado, a tua ideia
do teu período, do que você queria escrever, ela fica cortada. A gente fala que um texto ficou truncado. É quando você corta essas ideias, você separa esses núcleos. E aí a leitura, ela fica truncada, ela não flui, entendeu? E isso também é avaliado. Nessa parte, eles avaliam também, primeira coisa, a estética do texto. Vai olhar a sua letra, tá certo? Vai olhar se você separou em períodos, em parágrafos, cada parte do texto. Tem gente que faz, tipo, um único parágrafo para tudo. E tá errado, não pode ser assim. Precisa de um parágrafo específico para cada coisa. Um parágrafo só para introdução, depois os parágrafos de argumentação e o parágrafo para a proposta, né? Então, assim, isso é avaliado. Primeira coisa, estética, certo? Como a sua capacidade de separar até as palavras, eles vão avaliar a forma como você corrige o texto. Por exemplo, assim, eu escrevi uma palavra errada. Como que eu rasuro? Eu posso rasurar? Pode. Mas o como que eu vou fazer isso? Você não vai rabiscar tudo e escrever por cima. Você escreveu errado uma palavra. Você vai fazer um risco, sabe? Um tachado em cima da palavra e vai escrever na frente. Um único risco, o mais reto possível que você conseguir fazer. Nada de curva, nem de rabiscar muito em cima, tá certo? Isso é avaliado, isso tira ponto, tá? Tem perguntinha aqui. Não, assim, são 4 parágrafos geralmente, tá? Assim, eu, Juliana, prefiro 4 parágrafos, um para introdução, 2 parágrafos de argumentação e um para conclusão. Tem gente que faz 3 parágrafos só de argumentação. E aí o texto fica com 5 parágrafos. Só que a gente tem que lembrar que a folha de redação ela só tem 30 linhas. E as linhas elas não ocupam a folha inteira. Não sei se vocês lembram, se vocês já fizeram Enem, ou se vocês, quem já fez, se lembra como que é dividida a folha. Por exemplo, assim, ó, tem uma folha aqui, certo? Isso aqui tudo não é disponível, não está disponível para vocês escreverem. Aqui vem um cabeçalho, aqui vem onde você assina e tal, coloca cada letrinha do seu nome num espaço, vem um monte de coisinha escrita aqui embaixo, e o que está para você escrever o seu texto é mais ou menos daqui até aqui. É pequenininho. E 30 linhas tem que caber ali. Entende? Então, por exemplo, assim, você vai fazer 3 parágrafos de argumentação, sendo que, detalhe, cada parágrafo desse precisa conter coisas específicas que vão ser avaliadas. Então, não coube, Juliana, eu escolhi fazer 3 parágrafos de argumentação, eu precisava colocar a minha justificativa, colocar o meu argumento, eu precisava colocar um reforço de autoridade, queria botar um filósofo também, que ia ficar muito legal, mas não coube, porque eu botei 3 parágrafos, e aí eu não coloquei, não reforcei o meu argumento, não deu para colocar aquele dado estatístico que eu sabia, e aí, mas tá bom, né? Pelo menos eu coloquei os 3 parágrafos de argumentação. Gente, está incompleto. Não coloque, então, aquele argumento, sabe? Se não for um argumento forte. Então, assim, é proibido colocar 3 argumentos? Não, mas tenha consciência de que, se você colocar 3 argumentos, os 3 vão ter que estar completos e você vai ser avaliado pelos 3. Eu fiz 2 e os 2 ficaram completos, perfeitos, maravilhosos. Só que o terceiro ficou incompleto. Vai perder ponto, tá certo? Sim, a gente tem que diminuir a letrinha para tentar colocar. Então, dados estatísticos, filósofos, a gente vai falar sobre isso. Gente, eu tenho uma diquinha para vocês, só dando um pause, então, que a Catarina entrou. E assim, galera, só vamos abrir um outro parênteses aqui. A nossa aula vai ser diferente das outras aulas, tá? A gente vai conversar muito. Eu tô aqui sozinha, eu quero que vocês abram o microfone de vocês, eu quero ouvir, a gente vai discutir, a gente vai
treinar a pensar junto, sabe? Eu quero que vocês exercitem isso de pensar num tema, de problematizar. Então, a nossa aula vai funcionar como uma roda de conversa, tá certo? Então, uma diquinha, né? A primeira diquinha do dia. Quando eu estava na época do cursinho, no ano que eu passei, eu até peguei esse caderninho, pedi para minha mãe trazer, lá da minha casa. Esse aqui é um caderninho que eu fazia quando era só para redação, assim, tem algumas outras coisas aqui também. Aqui eu anotava, por exemplo, assim, todos os filósofos que eu achava legal. Aí, assim, falei, poxa, esse filósofo aqui é muito bom, sabe? Tinha uns que eu sempre usava. E aí eu comecei a anotar o filósofo, tipo, o que ele era, sabe? Nossa, que nem John Locke. John Locke. Aí eu ia lá, poxa, John Locke é o quê? Um filósofo. Ele era o quê? Filósofo, sociólogo, era francês. E aí eu anotava o pensamento dele, sobre o que ele falava. O John Locke, ele falou sobre a tábula rasa. O que é isso, a tábula rasa? Tipo, é meio que uma metáfora que fala que o homem, ao nascer, é como uma folha em branco. E aí, cara, eu usava isso para várias coisas. Tem um sociólogo que eu amo de paixão, assim, Zygmunt Bauman. Pesquisem sobre Bauman, gente. Bauman é perfeito, assim. Ele encaixa em muitas coisas. Bauman fala sobre a modernidade líquida, sobre as relações fluidas, sobre como as dinâmicas sociais hoje em dia são fluidas, sabe? Sobre como as relações não têm mais aquela profundidade, sabe? Hoje em dia todo mundo é teu amigo. Hoje em dia você não tem mais aquelas relações como eram antigamente, sabe? As famílias estão muito assim. Então ele fala sobre isso, sobre como a sociedade, sobre como o mundo pós-moderno é volúvel, como as relações são voluptuosas. Então, encaixa com tanta coisa, gente. Vocês vão ver, quando vocês começarem a treinar, façam isso. Poxa, eu vi esse filósofo que falou sobre isso, e aí você anota o nome bonitinho, por favor, treinem, porque eles têm nomes complicados. Então, assim, aprendam direitinho como que escreve o nome, gravem a época que ele falava, a época que ele fez a teoria dele, né? Isso, qual é a teoria, certo? E a partir disso vocês vão construir metáforas que vocês vão usar ao longo da argumentação. Os filósofos, sociólogos, tudo isso serve para vocês construírem essas metáforas, entendeu? Um dado estatístico, por exemplo, né, a gente vai aprender a aplicar tudo isso no texto, tá? Gente, quem quiser ligar áudio, pode ligar, eu quero ouvir a voz de vocês, tá certo? Aí, voltando aqui, gente, por favor. Na competência 2, é onde você vai defender a sua tese, né? Nessa competência, ele vai avaliar a sua capacidade de entender o tema que foi proposto, vai avaliar o seu ponto de vista, como que você se posicionou em relação àquele assunto, àquela temática, tá certo? Então, tudo isso é uma construção, tá certo? Tem vários elementos que te ajudam na construção da tese, que a gente vai discutir também, tá? Competência 3. Competência 3, ela vai falar sobre o seu repertório sociocultural. Como que você é capaz de selecionar, né, relacionar e organizar, interpretar essas informações, esses fatos e opiniões. Então, é nesse momento que entra aquilo tudo que a gente estava conversando. Os filósofos, sociólogos, argumentos de autoridade, sabe? Um dado estatístico. É nesse momento que você precisa usar isso, tá certo? E isso é avaliado. Poxa, não sei nenhum filósofo. Poxa, mas você sabe de algum dado estatístico, algum fato histórico, sabe? A gente estuda, a gente está na escola desde os 4 anos, a gente com certeza sabe alguma coisa, sabe? Não fiquem com essa sensação, poxa, eu não sei nada. Sabe sim, gente, quando vem um tema, quando você está ali discutindo, empolgado, imerso naquela temática, vocês mesmos vão reparar como que vocês vão dar exemplos assim, poxa, teve tal coisa que eu estudei em história,
tal movimento social que aconteceu, ou então algo político, sabe? Ou algo relacionado à geografia. Então, assim, por isso que a gente também precisa focar e dar importância para as matérias de humanas, tá certo? Isso ajuda a gente a construir esse repertório sociocultural, tá certo? Competência 4. Essa competência, ela vai avaliar o uso dos conectivos, tá certo? Vai avaliar a sua capacidade de relacionar tudo isso que a gente está conversando. Porque senão, vamos lá, se a redação é só técnica, se é só delimitar uma tese, colocar um filósofo, um dado estatístico, se eu fizer só isso, a redação vai virar uma salada doida, sabe? E não é só sair jogando as coisas ali, só sair jogando informação de qualquer jeito. Ai, nossa, eu coloquei lá meu ponto de vista, uns filósofos, uns dados. Não é isso. As coisas precisam se conectar, tá certo? E aí que entra o uso dos conectivos, tá bem? Isso é muito importante. A gente vai ter uma aulinha só para falar dos conectivos textuais, né? Tamanha importância que eles têm no texto. Então, por exemplo, assim, dentro de cada período, né? Período, frase, você precisa relacionar com o período anterior ou que está vindo à frente. Então, para isso, você usa o conectivo. Seja um conectivo de exemplificação, de contraposição, ou de justificativa, tá certo? A gente vai falar sobre cada um deles. E aí, você fez essa relação entre os períodos, tá certo? E cada parágrafo também precisa estar conectado. Então, tudo na redação precisa estar bem amarrado. Isso que a gente fala que é um texto bem amarrado, sabe? Um texto que você observa que existe coesão, tá certo? Quando o texto tem coesão, é um texto coerente, tá certo? As ideias se complementam. Então, nessa competência 4, eles falam que analisam a coerência, a coesão, mas isso tudo, gente, se resume ao uso correto dos conectivos. Tem um resuminho que eu vou mandar para vocês também. Hoje eu vou mandar 3 materiais, tá? O guia do participante, a proposta com uns textos motivadores para vocês estudarem melhor em casa, e eu vou também mandar um materialzinho com alguns conectivos e tal. E conforme forem surgindo as necessidades, vocês, por favor, me avisem que eu vou tirar um tempinho e produzir material legal para vocês também, tá certo? Na competência 5, gente, por favor, me ajudem a ficar de olho na hora aí, porque o relógio não aparece aqui para mim, tá? Tá tudo tela cheia, não tô vendo nada. Por favor, alguém aí fica responsável por me expulsar da sala, me avisar aí do horário para a gente não passar, tá? Na competência 5, a gente vai analisar a tua capacidade de criar uma proposta para aquele problema, tá bem? A proposta, ela precisa ter alguns elementos chaves, tá bem? Que, assim, precisam estar ali, necessariamente. Então, por exemplo, se você apontou 2 problemas na tese. É sempre assim. Poxa, eu apontei 2 problemas na tese, e aí o problema 1 gerou o argumento 1, e o problema 2 gerou o argumento 2. E aí, quando chega lá na conclusão, muita gente dá só uma proposta, só uma solução. Como se, mas essa proposta vai solucionar os 2 problemas. Não. Você precisa colocar 2 propostas. E ambas precisam estar completas, tá certo? Ambas precisam ter todos os elementos necessários para que ela seja uma proposta válida, uma proposta passível de ser realizada, tá bem? E é isso que a gente vai discutir. Tem alguma coisa no chat? Deixa eu olhar aqui porque fica fechado para mim. Obrigada, Samira. Em outras aulas podemos falar sobre os termos que não podem ser usados na redação. Sim, como assim, Carolina? Quais termos, mais ou menos? O que você pensou?
Ah, sim, tem alguém que falou aqui. Será que é proibido citar nome de presidente, deputados? Não, gente. Desde que a gente faça isso com bom senso, né? Sempre assim, o nosso amigo bom senso guiando a nossa escrita. Então, assim, depende do que você vai falar e depende também se aquilo é relevante, tá? Depende da relevância daquilo. Então, poxa, se um deputado fez algo tão relevante a ponto de virar um reforço, né, um argumento de autoridade, pode colocar sem problemas, tá bem? Falar em primeira pessoa. Sim, a gente vai falar sobre isso. É verdade. Não está passando. Tá. Aqui, Carolina, exatamente acho que isso que você pensou. Quando que uma redação vai ganhar nota 0? Vocês já ouviram falar que muita gente tira 0? Total, gente, vale 1000. E tem gente que consegue tirar 0. Isso existe. Mas o que essa pessoa fez para tirar 0? Tá certo? Fuga total do tema, né? A gente, putz, não adianta nem tentar. A pessoa, tema lá sobre publicidade infantil, a pessoa fugiu totalmente do tema, falou sobre a questão indígena. Zerou, não tem nem o que fazer. Não obedecer à estrutura adequada do texto, né? O Enem ele te exige que você faça um texto em prosa, na modalidade dissertativa argumentativa. Então, você tem que obedecer essa tipologia textual, tá certo? Isso, se você não seguir essa tipologia, é 0, tá? Então, escreveu menos de 7 linhas, 0, tá? Não importa o que você escreveu, é 0. Perde ponto se eu escrever uma última palavra fora da linha? Perde. Porque, assim, não é que perde, o que vai para o corretor é só o que está dentro daquela caixa, né? Não vem assim uma coisa, o seu texto, tá? As linhas assim, aí tem uma caixa de texto ali. A parte que está seu nome, o cabeçalho da redação, nada disso o corretor vê, né? Ele recebe só o conteúdo dentro da caixinha. Daí, se você escrever qualquer coisa fora dali, ele não vai saber. E se aquilo for necessário, como a gente acredita que seja, para estabelecer uma relação de sentido dentro do teu texto, vai ficar incompleto, né? E aí ele pode, sei lá, entender que você errou, que você não conseguiu deixar claro a tua opinião, enfim, aí ele vai te descontar ponto por não ter entendido o que você disse. Gente, isso é muito importante. Você acha melhor fazer uma redação por último? Ou pelo menos já ir fazendo um rascunho antes? Tipo, em relação às questões, fazer as questões ou a redação primeiro? Gente, eu acho assim, vai muito de cada um, sabe? Eu sempre fiz a redação primeiro porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, assim, eu já gostava de abrir ali, ver qual era o tema e começar a escrever. Só que tem uma coisa muito importante. Quando você faz a prova de redação, você faz no mesmo dia linguagens e humanas. E muitas vezes existem coisas ali que te ajudam a pensar, sabe? Então, assim, lei para todo mundo, mesmo quem gosta de fazer redação por último. Primeira coisa, abriu no dia da redação o caderno, olha o tema, tá? E depois você vai para as questões. Porque aquilo pode... Quando você está fazendo as questões, lá na prova de humanas ou de linguagens, você pode ter algum gatilho, algum gancho que vai te ajudar a pensar em algum argumento, tá certo? Então, assim, mas fazer redação primeiro ou depois das questões fica muito a critério de cada um. Como que vocês se sentem confortáveis para fazer? Façam simulados, treinem, né? Simulados completos.
imprimam ou vão olhando assim na tela do computador, né? Fala assim, mãe, pai, agora eu vou fazer simulado, vou ficar aqui 5h30 e fica com a portinha do seu quarto fechada, sabe? E aí num dia você treina, faz a redação primeiro, vê como que foi, isso diminuiu a sua ansiedade, ou, nossa, me atrapalhou, acho que eu perdi muito tempo e aí não consegui fazer as questões. Faz as questões e depois você faz a redação. Então, assim, se conheçam, sabe? E a melhor forma de vocês descobrirem o jeito de vocês é treinando, tá? Fazendo simulado. Deixa eu ver se tem uma... Antes daqui do Haru. Fazer umas aulas para diminuir a letra, mas aí a letra tem que estar legível também, né? Porque senão perde ponto. Então, assim, é complicado. Você pode pesquisar e explicar uma técnica que eu estava pesquisando, se chama técnica de... Pode ligar o áudio, se quiser. Como que é essa técnica? Eu acho que eu nunca ouvi falar. Técnicas... Eu vou pesquisar depois, dar uma olhadinha. Mas é de quê? De argumentação? Tá, depois eu dou uma olhada e tento falar com vocês, tá? Mas continuando aqui. Cópia, gente. Cópia de qualquer trecho do texto motivador ou do caderno de questões. Gente, isso é motivo de 0, tá? Tirem isso da cabeça de vocês. Mas Ju, mas o texto motivador tá lá para você. Mas aí, gente, você tem que saber como que você vai fazer uso daquela informação. Aquela informação foi colocada ali para você usar. Eu concordo. Mas você não pode, de forma alguma, copiar na íntegra o que está ali. Se você quiser usar aquele dado, aquela informação, você precisa parafrasear aquilo. Você precisa pegar aquela informação e tomar ela para você, sabe? Como se aquilo você precisa se apropriar daquele dado. Então, você vai escrever com as suas palavras. Aí, sim, tá tudo certo, não perde ponto, tá? Mas você também não vai... Poxa, tem 3 textos motivadores, várias informações, eu vou pegar tudo daqui. Não faz isso. Você precisa demonstrar que você também tem o seu repertório. Lembra lá da competência que a gente estava falando? É muito importante. Então, assim, o texto motivador está ali para ser usado, né? Você não pode, de forma alguma, copiar integralmente o que está ali, nem do texto, nem do caderno de questões, tá certo? Se você quiser usar alguma informação dali, que pode usar, desde que não seja na tua redação inteira, que você também demonstre que você trouxe um conhecimento, você pode fazer, desde que você parafraseie aquela informação. É lá do que a aulinha da Laura falou com vocês, daquela última questão que eu acompanhei. Aqueles textos, aquela intertextualidade, do jeito como o Chico Buarque escreveu e como outro autor escreveu o texto acima, eles parafrasearam aquele texto. Eles pegaram aquele texto e escreveram de uma outra forma. Óbvio que ele tinha muitos elementos que davam para perceber que era a mesma informação, né? Alguma coisa, até umas partes assim, meio na íntegra, mas cada um reescreveu, né, aquele texto ao seu modo. O Haru explicou aqui para a gente como que seria essa técnica aí. Consiste em começar com um rascunho e voltar para a questão depois de 5 minutos de voltar para a redação. Eu vi que muita coisa errada e Sim, isso tá muito relacionado com a ansiedade que a gente fica na hora da prova, né? Então, assim, se você sente que vai te deixar mais calmo, você voltar depois, para dar um tempo daquela ansiedade diminuir, e acaba que você fica mais atento depois para conseguir reparar os seus erros, sabe? É muito importante. Eu fazia o seguinte, eu fazia redação primeiro, só que eu não passava limpo. Eu fazia redação e depois partia para as questões. E aí, sempre de olho lá no tempinho,
e separava pelo menos 30 minutos para eu passar limpo, com calma, sabe? E aí eu me organizava dessa forma, porque aí depois eu já estava mais tranquila, depois de ter feito a redação e as questões, e aí eu, tipo, ia corrigindo junto e passando a limpo, tá? Eu não consigo parar a redação no meio para isso. Também, assim, eu prefiro fazer tudo de uma vez, né? Tipo, mas vai muito de cada um, gente. Assim, é o jeito como vocês se sentem melhor para escrever, sabe? Então, se está dando certo, é isso aí, tá bom? E aí, outra coisa que dá zero, pessoal. Vamos tentar correr aqui, porque ainda tem bastante coisa. Você colocar números, sinais, assim, que não tem nenhuma função clara dentro daquele texto, que fique solto, sabe? Tem gente que faz desenho na redação, isso é zero, sabe? Você colocar uma parte desconexa, sabe, do texto, pegar uma frase totalmente sem sentido e colocar ali, ou às vezes até uma frase que você queira colocar, ou citou um filósofo, mas você não linkou, você não usou nenhum elemento de coesão, não fez uma metáfora ou não usou nenhum conectivo, aquilo fica perdido dentro do seu texto. E, gente, isso é zero, sabe? Você colocar assinatura, nome, inicial, tudo isso que possa identificar que o texto é seu, também é zero, tá? Porque, assim, a correção ela tem que ser imparcial, né? O corretor não pode saber de quem que ele está corrigindo, de quem é aquele texto, então, qualquer coisa que vá identificar é motivo de zero. E aí também, olha, folha da redação em branco, né? Mesmo que você tenha feito no rascunho, é zero, né? Isso é lógico. E texto ilegível que impossibilite a leitura, tá? Também é zero. E aí, gente, a gente entra nos 6 níveis que vão ser utilizados para avaliar a competência 1, tá? Na competência 1 é aquilo que a gente falou, de adequação da escrita, tá certo? Ela, como vocês podem ver aí, você pode receber de 0 até 200 pontos para isso. E olha só o que interessante, quem ganha 200 na competência 1? Aquele que demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, desvios gramaticais ou de convenções de escrita serão aceitos somente com excepcionalidade e quando não se caracterizarem reincidência. Então, olha só, poxa, eu posso errar uma vírgula? Pode. Eu posso errar um acento? Pode, mas desde que aquilo seja um único erro de cada tipo. Se você errar 2 vírgulas, aí você perde ponto. Se errar 2 acentos, você perde ponto. Se errar 2 conectivos, você perde ponto. Mas, ó, errando uma vez só, você ainda consegue tirar 200. Se você tiver 200 nas outras coisas, consegue tirar 1000. Eu já vi redação nota 1000 com erro gramatical. Tá, mas tinha um só, tinha uma vírgula errada, tinha uma acentuação incorreta, uma palavra separada errada e estava lá, 1000, tá? Então, assim, não fiquem neuróticos com isso. Poxa, eu acho que errei uma vírgula. Acabou para mim. Calma, gente, não é assim. E aí, competência 2. Ah, obrigada, André, 10 minutinhos. Competência 2, galera. Nessa competência, aquilo que a gente tinha falado, da defesa da tese, né? Aqui, ganha 200 quem tem a capacidade de fazer uma argumentação consistente a partir daquele repertório sociocultural, para construir um ponto de vista, uma argumentação forte, tá bom? E aqui que você vai demonstrar também aquele domínio da modalidade escrita que é exigida, né, dentro do texto dissertativo argumentativo. Esse texto ele exige uma tese, né? Se você for parar para analisar essa tipologia, ela se baseia em um ponto de vista, em uma tese que é defendida numa argumentação, tá? Essa é a tipologia textual, é dessa forma. Exatamente, desde que não seja um erro recorrente, você não perde ponto, tá? E aqui,
na competência 3, é o repertório sociocultural, é o que você traz além, sabe? E isso, a parte de humanas, é muito importante, como a gente já tinha falado, né? É aqui que você vai usar os argumentos de autoridade, os filósofos, relacionar os fatos, as opiniões, tudo que esteja linkado com aquela ideia que você está defendendo, tá certo? E para te ajudar a embasar de uma forma concisa o seu ponto de vista, tá bem? E aí, por exemplo, assim, essas outras pontuações são quem fez incompleto ou desorganizado. Enfim, quando vocês receberem o guia do participante, vocês vão poder ler cada um com mais calma, tá bem? Eu só estou passando um pouquinho rapidinho, porque o nosso tempo já está quase no final, tá? Na competência 4, é o que dá liga ao nosso texto, é a coesão, é o uso dos conectivos, é a tua capacidade de articular as partes do texto, tá bom? Né? Que você vai apresentar aquele seu repertório de recursos coesivos. Por exemplo, você estabelecer uma relação de sentido entre dois períodos e saber colocar um conectivo adequado entre eles, tá bem? É isso que vai dar coesão ao seu texto. E assim, gente, conectivo é muito fácil. Então, assim, competência 4, se você tiver direitinho, assim, saber usar os conectivos e também variar eles, né? Porque, por exemplo, existem diversos conectivos de contraposição, né? Mais, porém, contudo, entretanto, mas você não pode ficar usando toda hora mais. Você precisa ir variando isso também, tá certo? Para mostrar que você tem repertório, que você tem vocabulário, entende? Isso é muito fácil de você conseguir colocar no texto. Então, só nessa competência você já garante os 200 pontos aí, tranquilo. E a competência 5? Gente, a competência 5, eu acho que é a competência mais fácil de vocês conseguirem os 200 pontos. Porque a competência 5, ela é uma receita, tá? Na competência 5, você precisa responder a 5 questões, né? Que qual a sua proposta, quem que vai estabelecer aquela proposta, como que isso vai ser feito, qual a finalidade daquilo, de que forma aquela sua proposta ela vai ser benéfica para a resolução daquele problema. Então, assim, isso tudo é muito assim, é um checklist. Eu fiz, ok. Cumpriu tudo, preencheu todos os pontinhos, é 200, não tem para onde correr, tá certo? E aqui eu coloquei para vocês o detalhamento da proposta, mas a gente vai falar com mais calma, vocês podem ficar tranquilos, tá? Vai ter uma aula só de proposta. Aqui essas são as 5 perguntinhas que vocês precisam preencher na proposta de intervenção, que por exemplo, assim, o que é possível apresentar como proposta? Ou seja, qual a sua ideia de solução para aquele problema? Tá bem? Qual órgão vai executar? Poxa, tem muita gente que solta assim, o governo. Tá, mas é muito amplo. Qual esfera do governo? Vamos lá, a gente está falando de um tema relacionado à educação? Então, coloca o Ministério da Educação, tá? Ou se você está falando a um nível, uma esfera federal. Poxa, eu quero especificar bastante, sabe? Eu acho que tem que ser trabalhado dentro do município. Então, eu vou falar das secretarias municipais de educação, tá certo? Dá nome para quem vai fazer. Poxa, eu estou falando algo em relação ao esporte, Secretaria do Esporte, algo relacionado ao turismo, Ministério do Turismo. Entendeu, gente? É diferente do que você colocar o governo. Tá, mas qual governo? Você está falando de a que nível? Federal, estadual, municipal? E você saber quais são as esferas que estariam responsável por cada setor, tá certo? E aí, como que isso vai ser viável? Né? Como que você vai viabilizar essa solução? De que forma isso vai ser feito? Você tem que especificar, né? Qual o efeito que essa sua proposta vai alcançar? E aí, por último aqui, outra informação que pode ser
ser acrescentada também a isso é como que você vai detalhar essa sua proposta, tá certo? É o detalhamento, mas, gente, a gente vai falar disso com calma, tá? No próximo tema. E aí, tá aí, eu vou mandar nosso tempo já estourou, e aí eu vou mandar essa proposta para vocês, tá? Eu vou mandar os 3 arquivos que eu mencionei lá no grupo. E aí, a proposta dessa semana é um tema que já até caiu em 2015 no Enem, mas a gente vai fazer só para treinar. E eu escolhi esse tema de propósito, porque não é algo que a gente vai fazer recorrente, trabalhar temas que já caíram. Mas eu quis, nessa primeira semana, trazer um tema assim que já caiu, para que vocês possam ir lá no guia do participante do Enem desse ano e olhar as redações que tiraram 1000, sabe? Para vocês olharem quais são os comentários dos corretores, tá certo? Queria que vocês fizessem esse exercício. E aí, depois, olhando, mas dá uma olhada em umas 3 ou 4 redações de nota 1000, e depois senta com calma, lê os textos motivadores e tenta fazer a sua redação, tá certo? Esse vai ser o teminha da semana, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, tá bom? E aí pode ficar tranquilo, que tá tudo separadinho, tudo bonitinho lá que vai estar lá no grupo e eu vou mandar para vocês. Aí tem esses 2 textos motivadores, né? O 2 e o 3 são essas imagens. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa primeira aulinha de redação. Espero que vocês tenham gostado, tá? Por favor, me mandem sugestões, tá? Espera aí que eu não estou vendo o chat, deixa eu abrir aqui. Uma pergunta da aula. Eu consigo entrar na faculdade de psicologia apenas com a redação? Então, você precisa de pontuar, porque assim, o SISU, vamos lá, para você entrar na faculdade, ou vai ser por meio do Enem, ou vai ser pelo SISU, ou vai ser pelo ProUni, né? Se você tiver estudado em colégio público, ou se você foi bolsista 100% em algum colégio particular. E todos eles fazem, tanto o SISU quanto o ProUni, fazem a média das notas. Então, poxa, adianta você estudar só redação, Haru, e deixar a matemática de lado? Mas a sua média vai cair se você não estudar matemática. Então, assim, infelizmente, não dá para focar só em uma coisa, sabe? A gente tem que dar atenção para tudo. Mas aí, existem coisas que, por exemplo, matemática é uma das disciplinas que o TRI mais te favorece, certo? Vocês sabem disso. Se você acertar as 45 questões em matemática, tem gente que fica com 1001. Vocês já ouviram falar disso? A gente tirou 1001 em matemática, porque acertou as 45 questões. E quem, por exemplo, acertou as 45 questões de língua portuguesa, fica com 800, não, nem 800 chega. Então, que conta maluca é essa que eles fazem? É a teoria de resposta ao item, né? O TRI, o que vai avaliar ali, assim, não entendo muito, mas eles tentam, isso é meio que um sistema anti-chute, sabe? E aí, o TRI de matemática, ele joga a tua nota lá para cima. Então, por exemplo, assim, poxa, a gente está faltando pouco tempo para o Enem. Se você tiver que priorizar, redação e matemática, mas sempre dá atenção para as outras também, tá bom? Gente, eu vou interromper a gravação aqui para não ficar muito extensa. Oi, rapidinho. Pode pesquisar sobre o tema da redação que você passou, da proposta? Pode sim. Eu quero que vocês fiquem à vontade para pesquisar, sabe? Para pesquisarem filósofos, pesquisarem argumentos de autoridade, fatos históricos, sabe? Isso tudo é muito importante. E, gente, vamos lá. Treino é treino, jogo é jogo, né? Então, no momento que a gente está aqui para aprender, não tem problema algum vocês pesquisarem, sabe? Gastarem 3 horas escrevendo o texto de vocês. Então, assim, mas isso tudo vai preparar vocês para lá na hora da redação, quando for para valer. Se você perder um pouquinho de tempo agora, pesquisando, estudando um pouquinho, você vai adquirir um repertório. E quando você estiver lá para valer, você vai ter mais segurança para escrever, tá bem? Uma pergunta fora da aula, eu consigo... Ah, tá, foi.
Então, sobre isso de enviar, eu preciso ver com o Patrick, tá? Ele que está organizando aí essa dinâmica. Então, o que eu peço é, comecem a escrever sem pressa, sabe? A gente tem a semana toda, entreguem a redação, vou avisar até quando que a gente pode, que vocês podem entregar e como que a gente vai corrigir, tá? De que forma que vocês vão entregar isso também, tá certo? Mas já vão pesquisando e tal. Eu não sei se o Patrick vai pedir para vocês escanearem ou se vai pedir para digitar, tá? Pode ser isso também, pedir para digitar. Mas aí a gente não vai conseguir avaliar também essa capacidade, a estética do texto, né? A adequação do número de linhas também. Mas, enfim, a gente vai se ajeitando, tá bom? Muito obrigada pela paciência, por vocês terem ficado aqui comigo, tá certo? Boa noite, pessoal. Obrigada a vocês, tá certo? Até semana que vem. Beijos e treino, tá bom? Técnica e treino. Boa noite, pessoal. Fiquem bem, estudem, cuidem da saúde e bebam água. Tchau. Guilherme, você ainda está aí? Me ajuda. Como que eu faço aqui agora com o arquivo? Para onde que ele foi? Oi. Oi. Bem, Juliana. Clica só em stop, parar. Não sei como é que tá escrito o seu isso em português. Tem inglês. Sim, tá aqui. Eu já tinha parado a gravação, mas tem um outro stop aqui. Não